Amados professores, é um grande prazer estar com vocês aqui. Me chamo Leonel Fernandes, sou um coordenador aqui em Curitiba. Estou com meus amigos aqui, o irmão Libânio, que é um coordenador lá em Campinas, e o meu irmão aqui, o Adam Thalman, que é um coordenador também lá em São Paulo. Nós estamos na terceira semana de seminário, as coisas já têm que estar funcionando bem na, na sua classe. E gostaríamos de começar nossas sugestões dessa semana com três coisas bem simples que podem ajudar melhor também sua classe. A primeira delas, se você ainda não conseguiu organizar, é organizar com urgência uma presidência de classe. Lembrando que você apenas sugere o nome para os bispos, tá? E eles aprovam e você mesmo pode chamar e designar. Nós temos treinamentos a respeito disso, se vocês precisarem, é só nos pedir. Também o seminário missionário, que é uma ferramenta extraordinária e que tem levado muitas pessoas para a igreja. Também incentivamos vocês a terem todos os registros de todos os seus alunos matriculados e passar para o coordenador ou para o secretário, ok? É um prazer novamente estar com vocês. Nós vamos agora começar as sugestões da semana. Vamos começar primeiro com o Libânio, que ele vai nos falar sobre terça e quinta, e o Adam vai nos falar sobre quarta e sexta. É com você, Libânio. Leonel, obrigado. Professores, é um prazer estar aqui com vocês para mais uma semana. Cada semana é muito especial. O Velho Testamento tem nos proporcionado experiências maravilhosas. Tenho certeza que vocês têm passado por isso e a gente é muito grato por seus esforços, professores. Então, como o Leonel comentou, eu vou falar sobre terça-feira, dia 3 de março. E como a gente tem seguido aqui o calendário, essas aulas em verde são as aulas de preparação para a vida. Então vocês percebem, e é bom porque o Leonel, ele é um dos responsáveis pela criação no comitê da área, pelo calendário. Então é bom que ele está aqui com a gente. Se tiver qualquer coisa diferente aqui, Leonel, por favor, você pode chamar a gente aqui. Então, professores, é legal porque essa coluna aqui, ó, lições de preparação para a vida, preparação do aluno. Sempre é importante vocês, antes da aula, né, no caso terça-feira, lá para segunda-feira ou na própria terça-feira, vocês mandem qual é a designação deles, o que eles fazem para se preparar. Então, olha que interessante, a gente vai começar uma nova série aqui do domínio doutrinário. Encontrar respostas para as minhas perguntas. Eu sei que muitos dos seus alunos que já estão aí no segundo, terceiro, às vezes até no último ano, já estão acostumados com o domínio doutrinário, mas aqueles alunos mais novinhos não conhecem. Então, comece a explicar para eles de uma forma mais mastigada, para que eles entendam que não é algo complicado, mas sim uma solução para a vida deles do cotidiano. Então, como que eles se preparam? Peça aos alunos que leiam Elamã 5:12 antes de irem para a aula. Os alunos podem procurar bênçãos prometidas por edificar seu alicerce em Jesus Cristo. Então, é legal que tem um vídeo aqui que vocês podem utilizar ele em sala de aula. Caso vocês não tenham recurso, eu quero mandar para o meu aluno. Ó, eu cliquei no link e vocês notem que ele está em inglês. Se você mandar para o jovem esse link aqui, copiar, ele vai estar em inglês. Mas se você mudar aqui o finalzinho dele, em vez de ENG, né, que é em inglês, você coloca POR, está em português. Então aí você vem aqui, clica, copia aqui do navegador e manda para o jovem. E ele vai ter o vídeo já em português. Esse vídeo aqui é muito bom. Então, caso você tenha recurso, eu tenho uma televisão da ala, eu tenho um projetor, tenho um notebook, maravilha. Mas se não, envia para eles porque acho que vale a pena usar esses recursos aqui. Então, indo para a aula, que é fortalecer seu alicerce espiritual, a gente vai ter uma visão panorâmica do que é o domínio doutrinário. Então ele, como diz aqui, né, oferece orientação que pode nos ajudar a reagir a tais circunstâncias com a fé em Jesus Cristo e inspiração do Espírito Santo. Essa lição pode ajudar os alunos a entender
como o domínio doutrinário pode abençoar a vida deles e ajudá-los a edificar seu alicerce espiritual em Jesus Cristo. Então, lembrando, né, sempre que você dá uma designação, lembra sempre de acompanhar, né, ou de cobrar, né? E aí, quem que leu a designação? Porque se a gente pede e não lembra ali de acompanhar, quando a gente pedir novamente, ele vai falar assim, ele nem vai lembrar, o professor ele pede, mas não lembra. Então, sempre faça questão, durante a aula vocês vão ver momentos em que vocês podem perguntar para eles, né? Leva uma balinha, uma coisa assim de incentivo para aqueles que leram a designação, né? Então, o contexto aqui do domínio doutrinário vai pegar uma situação de duas jovens, né? Vocês podem levar uma boneca, duas bonecas, e falar, ó, essa aqui é a Ana, que ela tem algumas dúvidas, né? Ela foi na internet e ficou abalada a sua fé. E ela compartilhou com a amiga dela, a Verônica. Se mostra outra bonequinha ali, a Verônica, que disse que viu as mesmas coisas, viu na internet alguns questionamentos da igreja e tudo mais, e que achou normal. Então a Ana ficou abalada com as coisas que ela viu a respeito da igreja, a Verônica não. Então o contexto aqui da aula vai mostrar a diferença. O que a Verônica fez para que ela pudesse ver aquelas notícias, aquelas informações e falar. Então o domínio doutrinário, ele ajuda nisso. A Verônica, ela estava edificada no alicerce que é Jesus Cristo. Então, ao longo da aula, vocês vão mostrar situações que eles vão entender esse princípio aqui. O domínio doutrinário nos ajuda a edificar nosso alicerce espiritual em Jesus Cristo. E aí, vocês podem até mostrar uma gravura de uma pedra, mostrar que é Jesus Cristo. Existe uma coisa que é importante, que eu aprendi desde a época que eu fazia seminário, que são as perguntas primárias. As perguntas primárias são aquelas dúvidas ou perguntas que a gente tem. Eu sou um filho de Deus? Jesus Cristo é meu Salvador? Quando eu oro, Deus realmente responde a minha oração? São perguntas primárias que precisamos ajudar os alunos a buscarem essas respostas. E as secundárias são algumas perguntas que eles vão encontrar a respeito de contexto histórico da igreja, dúvidas em relação à doutrina, esse tipo de coisa. Então, os jovens, eles sabendo separar o que são as dúvidas primárias das secundárias, vai ajudar eles, quando virem alguma informação, alguma coisa na internet ou na escola, um professor, alguém questionar alguma coisa sobre isso, eles não vão ser abalados. Então, é muito interessante aqui que vocês durante... a gente não vai ter tempo para estar listando aqui, mas é importante eles saberem que no alicerce que é Jesus Cristo, eles vão conseguir encontrar as respostas. E essas respostas é o momento de vocês revisarem todas as 24 escrituras de domínio. Então elas estão aqui. E vocês podem ajudar, fala como que vocês ajudariam a Verônica que está abalada? Escolha 3 escrituras das 24. Então vai ser o momento que eles vão poder revisar as 24 escrituras de domínio e ver qual das escrituras que eles escolhem que poderia ajudar a alicerçar a fé dela no Salvador Jesus Cristo. Então, para a gente poder terminar, tem alguns vídeos aqui maravilhosos também, do Elder Anderson, do presidente Ballard, falando a respeito do domínio doutrinário. Mas uma coisa que eu gostaria é que está aqui no finalzinho, que eu acho que vale a pena, que os jovens eles estão direto no computador, na internet, no celular, aliás. Ajuda eles baixarem, caso não tenha baixado, o aplicativo do domínio doutrinário, para que eles possam memorizar as escrituras. Então lá tem vários recursos ali que eles podem utilizar para que eles possam memorizar as escrituras. Claro que hoje dominar as escrituras, o domínio doutrinário, basta a gente saber a frase-chave e saber a referência. Ok, claro, eles devem saber como eles vão poder aplicar isso no dia a dia, aquela escritura, aquela doutrina, né? Mas
como diz o saudoso Elder Scott, né? Uma grande força pode advir da memorização das escrituras. Então, é um momento. A gente às vezes subestima os jovens, fala, eles não têm tempo para isso, eles não conseguem, e tudo mais. Não, eu conheço professores que não subestimam os jovens, ajudam eles a memorizar, lembrando que isso não é um requisito. Mas cada escritura que eles memorizam é um novo amigo que eles fazem, e isso pode trazer grande poder e força numa hora de tentação, numa hora de desânimo. Escrituras podem trazer força para eles fazerem uma mudança necessária. Então, professores, eram essas dicas que eu tinha agora para terça-feira. Adão, é com você. Antes do Adam falar, só um minutinho. Volta lá o seu calendário, lá, Libânio, Vamos. que o Libânio começou a falar de lições de preparação para a vida e colocou domínio doutrinário, né? Então, assim, pode ser que eu me confunda, eu como professor, mas ele está 100% correto. Foram colocadas 5 lições para que a gente possa entender melhor o domínio doutrinário. Essa lição aqui, 161, não, deixa no calendário mesmo, no próprio calendário, só volta lá. A lição 161 é uma lição de preparação para a vida, mas ela vai ajudar mais o jovem a entender o domínio doutrinário, assim como a lição 162, a 163, a 164 e a 165. Essas são 5 lições que vão ajudar você a ajudar depois os alunos a aplicar os princípios de adquirir conhecimento espiritual, que é agir com fé, tomar decisões com a perspectiva eterna e buscar nas fontes divinamente atribuídas. Por isso que o Libânio, aqui na aula dele, fortaleceu o alicerce espiritual e envolve o domínio doutrinário. Mas essa continua sendo uma aula de preparação para a vida e são 5 aulas que foram colocadas no novo currículo para que a gente possa entender melhor como aplicar os princípios de adquirir conhecimento espiritual. Acho que É, Legal. principalmente, né, Leonel? Acho que como é que é? principalmente para os novinhos, né? Essa aula já vai ajudar eles terem essa visão. E na próxima aula de domínio doutrinário, eles vão estar mais por dentro do assunto, né? Não vai ser um É. bicho de sete cabeças para eles ali, né? Então, é por isso que ele falou que tocou o domínio doutrinário. Mas lembra, é uma aula de preparação para a vida. Tem coisas que vocês podem focar muito claramente, tem exercício, e é claro que vai levar a algumas escrituras também. Adam, Boa, Valeu. vamos lá. Muito bem. Então, professores, falando um pouquinho sobre quarta-feira, a gente vai falar aqui sobre a aula. Opa, aqui, ó, pronto. Sobre buscar revelação pessoal para minhas perguntas. Essa é uma aula muito boa, é uma aula incrível, porque a maioria de nós temos dúvidas sobre isso, sobre revelação pessoal e entender como o Senhor fala com a gente. Em algum momento da nossa vida a gente já parou a pensar, "Mas será que é o Senhor que está falando comigo? Será que é meu pensamento? Será que eu que estou pensando demais? Ou é só meu sentimento?" E essa aula vai ajudar, acho que nós também, mas principalmente os jovens, a identificarem mais sobre a revelação e como a gente pode entender quando o Senhor fala conosco. Então, o objetivo principal aqui fala assim: essa lição pode ajudar os alunos a entender como podem receber orientação e revelação do Pai Celestial por meio do Espírito Santo. Então, esse é o nosso objetivo ao ministrar a aula. Então, quando eu preparo a aula, eu tenho que pensar nesse objetivo. E o interessante, né, na preparação, então, por exemplo, na terça-feira, vocês terminarem de dar aula, vocês já podem fazer uma designação para os jovens. No finalzinho da aula ali mesmo, ó, pessoal, designação para amanhã, preciso que vocês leiam. Aqui ele fala, né? Para os alunos que leiam como reconhecer os sussurros do Espírito Santo, na seção Revelação, de tópicos e perguntas, na Biblioteca do Evangelho. E o outro aqui que ele fala, eles podem levar suas perguntas para a aula, né? Do que eles leram. E aí ele fala assim, como alternativa ao uso do tópico de perguntas, os alunos podem ler Joseph Smith História, capítulo 1, do 10 ao 13, e identificar o que Joseph fez para buscar a revelação e se preparar para recebê-la. Então essa é uma grande oportunidade para o jovem já ir para a aula de quarta-feira, já com alguma coisa, talvez com uma pergunta, ou com alguma coisa que ele leu, que ele gostou, que ele pode compartilhar na aula. Isso tem um grande impacto na aula. A gente tem que ajudar os nossos jovens a se prepararem
E, e às vezes, alguns jovens falam, professor, eu não tenho tempo, mas qualquer coisa que ele estudar antes da aula, que ele lê antes da aula, uma pergunta que ele conseguir elaborar, que ele tiver antes da aula e levar para a classe, vai ser uma benção para ele, para os jovens ali e para a aula em si. Tem uma atividade aqui interessante que vocês podem aplicar também no início da aula de quarta-feira, que é assim, o professor pode escolher alguns jovens, né? Pode dar um número para um jovem, número um para o João, número dois para o Pedro, três para Maria. E ali você vai pedir para os jovens, os outros jovens, fechar, todo mundo fechar os olhos dentro da classe, e você vai chamar o jovem, por exemplo, número um. E aí o jovem ele vai ter que falar uma frase aqui que ele colocou. O Senhor fala conosco por meio de Espírito Santo. Então ele vai falar de uma forma sussurrando, né? Sussurrando em uma voz normal, mas sussurrando. E os jovens ali que estão com o olho fechado, eles vão ter que identificar quem que é o jovem pela voz. Então é uma atividade legal e depois tem essas duas perguntas que vai ajudar os jovens a fazer um pouco mais de sentido o porquê dessa atividade. Foi fácil ou difícil identificar quem estava falando e por quê? Por que pode ser difícil para um visitante de nossa classe identificar quem falou? Né? Então ali aí os jovens vão falar, porque a gente não conhece, nunca ouviu a voz da pessoa e tal. Então esse é o objetivo, na verdade, dessa dinâmica. É os jovens se familiarizarem com a voz do Espírito Santo e com a forma com que ele fala conosco. Tem esse trecho da Escritura que é bem interessante, que vai ajudar os jovens a entender o padrão que o Senhor usa, que está aqui em 1 Reis 19, 9 a 12, né, do profeta Elias, que ele estava sendo perseguido, ele se escondeu, e ali o Senhor fala com ele, e ele começa a identificar como o Senhor ele fala. Então aqui vocês podem trabalhar com eles, já eles identificarem como o Senhor falou com Elias. Tem essa citação do presidente Nelson, que é excelente também, é uma outra oportunidade de compartilhar. Um outro tópico que vale a pena, talvez vocês compartilharem, é terceiro Nef 11, quando Cristo vem nas Américas. E aqui, né, quando Cristo ele fala três vezes, e o povo ali fica meio assim, né, duas vezes, eles ficam olhando, fica, né, tentando entender o que que é. E aí na terceira vez eles focam, né, começam a parar para prestar atenção. E aí eles começam a entender então o que que a voz estava dizendo. Então, também é uma outra forma pelas escrituras. Então, por que a gente está usando esses dois exemplos? Porque as escrituras mostrando o modo como o Senhor ele fala conosco através de revelação, usando o Espírito Santo. E tem uma outra atividade aqui bem interessante que vale a pena aplicar para eles, que é esse aqui, ó. Estude algumas das seguintes referências de escrituras para cada referência que você estudar. E identifique maneiras pelas quais podemos reconhecer quando Deus está falando conosco por meio do Espírito Santo. E aqui tem essas escrituras. Tem esse recurso aqui, ó, que aqui você pode colocar as escrituras, e aqui ele fala assim, você pode recortar, você pode pôr essas escrituras aqui. Deixa eu usar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, como eu fiz. Não sei se vai aparecer para vocês aí. Deixa eu ver. Ah, tá aparecendo. Então eu fiz assim, ó. Isso aqui é só um modelo, tá, professores? Então eu coloquei aqui, ó, Êxodo 31:3. Então eu fiz, de todas as escrituras que estavam ali, eu coloquei dentro desse celular aqui, nesse esse modelo aqui, incluindo algumas citações dos profetas e das autoridades gerais, aqui do presidente Nelson, Elder Husband e o Elder Homer. E aí no calendário, ou melhor, no manual, ele fala para a gente pode imprimir e você vai colar ali na classe todas essas escrituras. Porque nesse momento aqui, os jovens, eles vão ver a escritura, vão abrir e vão buscar identificar o método que o Senhor usou naquele momento, como o Espírito ele revelou para as pessoas ali, né, que estavam recebendo a revelação, pode dizer assim. Então, é uma atividade bem legal, mais lúdica ali com jovens, para eles poderem identificar. Então, vocês podem agir da melhor maneira, tá? Eu vou colocar vou compartilhar com o Leonel e o Libânio esse arquivo, e aí se vocês quiserem usar, tá? Não pode usar, também não precisa, não é obrigatório, vocês podem criar o que vocês acharem melhor, mas é uma atividade excelente para eles poderem aprender um pouco mais sobre revelação.
Tem esse vídeo aqui que está em inglês, mas como a gente falou no vídeo passado, né, tem o canal no YouTube dos vídeos que já estão todos ali com legenda. É uma grande oportunidade também de passar para os jovens. E por último, professores, eu acho que vale a pena. Esse vídeo é um pouquinho grande, tá? Mas vale a pena talvez você pegar um ponto específico, porque nesse vídeo o Elder Bednar fala um pouquinho sobre como posso saber se o Espírito Santo está falando comigo ou se são meus próprios pensamentos. É um vídeo excelente, muito esclarecedor. Para mim foi, né, quando eu assisti algum tempo atrás, e vai ser excelente também para os jovens. E isso vai ajudar eles a entender um pouco mais sobre a revelação e como o Espírito fala conosco. Então, esse é o conteúdo para a quarta-feira. E eu passo para o Libânio. Bom, obrigado, Adam. Excelente. Esse vídeo do Elder Bednar, da esposa dele, é maravilhoso mesmo. Professores, indo para aula de quinta-feira, no dia 5, vocês percebem que são duas lições, Gênesis 24 e depois Gênesis 25 ou 27. Professores, vou colocar aqui na primeira lição. Eu sei que o tempo não é possível a gente cobrir todo o conteúdo. Não se preocupem com isso. Se preocupem em ajudar os alunos, pensando nas suas necessidades, qual é a ênfase que vocês vão mais salientar, que vocês vão gastar mais tempo para que eles possam entender. As duas lições, as duas histórias são maravilhosas. A Gênesis 24, a primeira lição, fala das bênçãos do casamento no convênio. Fala da ocasião quando o Abraão pede para o seu servo ir procurar uma esposa para Isaac. Então é incrível essa história. Vocês conhecem a fé que, na verdade, até aqui fala do acordo, como um convênio, né? Que Abraão fez com o servo, porque eles moravam lá em Canaã. Vocês podem até mostrar o mapa. Aqui está o mapa de onde eles moravam. Só que ali não tinha moças que eram do convênio. Então Abraão pediu para o servo ele voltar lá para a terra onde estava a parentela dele, para que lá pudessem encontrar uma esposa. Então até tem uma parte aqui na escritura, fala que ele colocou a mão na coxa. Joseph Smith corrigiu isso, colocou as mãos na mão. Então eles apertaram as mãos em sinal de convênio, Abraão e o servo dele, para que a preocupação de Abraão era tanta que o Senhor tinha dito, olha, Isaac precisa casar no convênio. Então, vocês podem até mostrar esse mapa que eles praticamente andou 1.900 quilômetros, ida e volta. E lá o servo teve uma experiência maravilhosa, que ele chegou lá com 10 camelos e falou, bom, Senhor, a moça que estiver saindo aqui que me oferecer água, eu vou pedir água para ela, e ela vai me dar água. E além de me dar água, ela vai oferecer para matar a sede dos 10 camelos. Essa é a moça que vai ter que casar com o filho do meu servo, né, com Isaac. E aí chegou Rebeca, ofereceu, e é interessante, depois vocês podem ver o quanto de tempo provavelmente ela levou para matar a sede de todos os camelos lá, né, e é algo maravilhoso. Quanto que é um cântaro, né? Ela teve um sacrifício e ela era uma serva fiel ali, né, de Jeová, de Jesus Cristo. E ela foi usada como instrumento para poder depois casar com Isaac, né? Então, vai falar mais sobre o que é o casamento no templo, porque às vezes é um tabu, os jovens falam, não, para que casar? Não quero casar e tudo mais. Então, se vocês sentem que seus alunos precisam ter um testemunho maior do casamento e da importância que o Senhor dá, gastem mais tempo com essa lição aqui. Depois tem até um material maravilhoso aqui do presidente Nelson, falando a respeito do casamento eterno. E como esse material ajuda a responder todas essas 3 perguntas aqui, né? Por que o casamento é importante? Como o Senhor pode me ajudar? Assim como ele ajudou a Isaac encontrar a esposa ideal e a casar dentro do convênio,
o Senhor ele deseja a mesma coisa e vai ajudar eles nesse sentido. E aí a outra lição que vocês podem gastar mais tempo também, de acordo com o que vocês conhecem dos seus alunos, aí, né, Rebeca e Isaac já eram casados e eles tiveram gêmeos, né, para que pudesse cumprir ali e dar sequência na posteridade que o Senhor prometeu a Abraão, né? Então, os gêmeos Jacó e Esaú. Então, aqui é para ajudar os alunos a entenderem, a não trocarem as coisas eternas pelas coisas do mundo. Então, tem até aqui um testezinho para fazer, onde você vai usar as respostas com certeza, na maior parte, um pouco ou nem um pouco. Então, aqui é para o jovem refletir, ele já entrar no clima ali da aula e eles, né, verem o quanto que eles estão. É um teste ali pessoal que eles vão fazer, né? Aonde está o coração deles, né? Então, vocês vão poder dar um panorama o que era a primogenitura, né? Que era basicamente herdar em duplicidade as terras e as riquezas do pai, além que ele ia receber o sacerdócio e tudo mais. Infelizmente, Esaú, ele adorava outros deuses, ele estava muito apegado às coisas do mundo, e a mãe dele, Rebeca, sentiu. O Senhor falou para ela que Esaú não ia receber a primogenitura, deveria ser Jacó, que era obediente aos mandamentos e aos convênios. E aí teve uma situação lá de que Esaú chegou bem cansado e pediu para Jacó fazer um guisado de lentilhas. E lá naquele momento ele trocou a primogenitura dele. E depois Isaac já estava bem velhinho, né? Vocês conhecem a história. Ele colocou algumas peles ali de animal, porque Esaú era bem peludo, né? Então naquele momento Isaac deu a bênção em Jacó, achando que era Esaú, né? Mas Jacó recebeu a primogenitura e a herança, o sacerdócio e todas as bênçãos, não que era a vontade do Senhor. Então essa citação aqui do Elder Bednar é maravilhosa, ela é muito importante, que ajuda os jovens a fazer uma outra reflexão. E aqui no finalzinho tem um estudo aqui individual entre os jovens ou em grupo, que eles vão poder avaliar e escrever no caderno deles ali quais são as prioridades da vida deles. Eles vão fazer um plano, liste suas 5 principais prioridades na ordem de mais importância, daí para menos importância. E isso eles vão fazer através do Espírito Santo. Então, como eu falei no início, não vai dar tempo de cobrir tudo, mas por meio do Espírito vocês vão saber em qual história poder focar e quais atividades vai abençoar mais a vida dos jovens ali. Era isso que tinha para quinta-feira. Excelente. Obrigado, Libânio. Então, professores, vamos então encerrar a semana? Vamos lá para sexta-feira. Sexta-feira também nós temos 2 lições que a gente vai poder compartilhar aqui com vocês. Então, a gente começa com a lição 31, Gênesis 28, ali de convênios, né? Convênios com o Senhor. Então, essa lição aqui tem o objetivo de ajudar os alunos a sentirem um desejo maior de fazer convênios com Deus no templo. Felizmente, os jovens têm a oportunidade de ir no templo, né, fazer as ordenanças do batismo, de confirmação, e isso vai ajudando eles a buscarem mais convênios. Essa aula pode ajudar eles a aumentarem esse desejo de buscarem os convênios do Senhor. Tem umas, como eu posso dizer aqui, essa preparação de aula aqui, ó, que ele fala assim: convide os alunos a examinar as promessas do convênio abraâmico, que está em Abraão 2, de 1 a 8. E incentiva os alunos a explicar a familiares o que é o convênio abraâmico. Então, essa é uma grande oportunidade também para os jovens se prepararem para a aula. E aqui tem algumas atividades, tá? Mais uma vez, professores, como a gente tem 2 aulas, então eu vou tocar em alguns assuntos aqui, depois vão ter mais tempo para ler toda a aula. Mas aqui é o seguinte: Jacó, ele tem um sonho.
E nesse sonho que você vai explicar um pouquinho mais para eles sobre esse sonho, né, que Jacó teve, que é o seguinte: Jacó teve, tem aqui até uma imagem, né? E Jacó que teve um sonho de uma escada desde aqui da terra até o céu, e ali estava o Salvador Jesus Cristo e anjos subindo e descendo. E tem um significado, tá? Esse sonho tem um significado. Já o Senhor ali, ele, na verdade, Jacó ele estava buscando, né? Aconteceu algumas situações de família, né, de Jacó ali com relação à primogenitura, o irmão dele ficou bravo, né, queria pegar ele de jeito, e aí ele resolveu sair. A mãe dele falou assim, ó, vai embora, senão o negócio vai ficar ruim para você. E Jacó ele queria receber essas bênçãos do seu avô Abraão, do seu pai, e aqui ele estava buscando isso. E através desse sonho ele recebe essa revelação, tá, de que o Senhor ele vai fazer esse convênio com Jacó. E é importante os jovens entenderem um pouquinho essa situação aqui, porque faz tudo que Jacó, Abraão, Isaac e Jacó receberam, também para nós fomos batizados no Evangelho de Cristo, nós também temos direito a essas bênçãos, né? Até os jovens que receberam a bênção patriarcal também deixa bem mais claro isso. Então é muito interessante para nós poderem entender o que são essas bênçãos que foram prometidas para Abraão, Isaac e Jacó, e como isso aconteceu, como é que Jacó ele conseguiu alcançar as bênçãos prometidas de seus pais. Tem alguma pergunta aqui bem interessante que fala, né? Que promessas do convênio abraâmico o Senhor ofereceu a Jacó nesses versículos? E que outras promessas o Senhor fez a Jacó no versículo 15? E aqui, né, que ele já dá um panorama para nós. Quais são as promessas que o Senhor fez? Estar conosco, proteger e cuidar de nós, não nos abandonar. Então, isso faz parte do convênio. E com o estudo das Escrituras, a gente vai entendendo um pouco mais o que é todas as coisas que englobam tudo isso. E aqui essa pergunta que é muito interessante, que vale a pena fazer: por que você acha que essas promessas podem ter sido particularmente significativas para Jacó naquele momento? Aqui são algumas escrituras que vão abrir mais a visão do jovem sobre as promessas do Senhor feitas para nós, que vale na vida deles hoje. Então, por exemplo, João, ó, que o Salvador Jesus Cristo falou para nós: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Atos 17, 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem encontrar, ainda que não está longe de de cada um de nós. E essa citação aqui do Adder Haaland. Então a gente vai trazer agora para o jovem o que que é, o que significa e como esse convênio faz parte da vida deles. E aqui tem alguma escritura que também vai falar um pouquinho sobre a reação de Jacó com essas experiências. Então, professores, aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre os convênios, né, do Senhor. Tem outras citações aqui. Essa citação aqui do presidente Nelson é excelente. E só para a gente terminar, tem essa citação aqui do Elder Christofferson, agora, né, o presidente Christofferson, que faz parte da primeira presidência, também tem essa citação excelente sobre os convênios. E aí a gente vai para a lição 29, ou melhor, desculpa, lição 32, é Gênesis 29 a 33, que é uma lição excelente também, falando um pouquinho sobre nós ajudar os alunos, né, que ele fala assim, essa lição pode auxiliar os alunos a estar disposto a permitir que Deus prevaleça em sua vida. Então aqui tem um discurso do presidente Nelson, vai abordar um pouquinho, mas eu aconselho a vocês que não leram ou que já leram, os professores, a lerem novamente, que é um discurso excelente, ele vai mencionar aqui. Até aqui, ó, você pode pedir até para os jovens aqui, ó, convide os alunos a listar maneiras pelas quais Deus é uma influência na vida deles. Se os alunos desejarem aprender mais sobre esse assunto, eles podem ouvir, assistir ou ler partes do discurso do presidente Nelson. Permita que Deus prevaleça. Tá? Então, aqui, tanto os jovens como nós também podemos ler, que é um discurso, a base dessa lição, vamos colocar assim também, está alicerçada sobre esse discurso. Então, aqui é um dos trechos do discurso, né? E aqui ele fala do exemplo de Jacó. Então,
nessa lição aqui, depois, minha sugestão é depois de vocês lerem esse daqui do presidente Nelson, passa esse vídeo aqui para eles, que é bem interessante, é o vídeo do Vem Segue-me, para eles poderem ter uma ideia melhor ali sobre a situação de Jacó. E nessa aula especificamente tem 3 atividades, né, que ele vai mencionar aqui. Então aqui o que é interessante fazer? Prepare cópias dos seguintes materiais de apoio e siga um destes procedimentos. Então tem esses 3 materiais aqui, ó. Então um material fala sobre Jacó faz grandes sacrifícios para se casar no convênio, tá? Então esse aqui você pode imprimir e pode entregar para alguns dos jovens. O outro material, aqui de baixo, o outro arquivo fala bênçãos em nossa vida terrena. E o outro arquivo fala Jacó se prepara para se concentrar, para se encontrar com Esaú, seu irmão. Então você pode dividir ali em grupos, você pode entregar uma dessas atividades e ali eles vão estudando e no final eles podem compartilhar cada uma dessas coisas. Então um grupo pode falar sobre que Jacó fez grandes sacrifícios para se casar no convênio, outro grupo, bênçãos em nossa vida terrena, e outro grupo, bênçãos em nossa vida terrena. Oh, é esse daqui. Jacó se prepara para se casar, para se encontrar com Esaú. Ou você pode fazer em duplas, mas o que você achar mais interessante, professores? Então, essa é uma aula mais lúdica, assim, com mais atividades, mas que vão ajudar os jovens a, como eu falei aqui, ó, permitir que Deus prevaleça em sua vida. Eles abrirem o coração deles para permitirem que as bênçãos de Deus, que os convênios que que eles assumiram no batismo e que eles podem fazer mais ainda no templo, vai permitir com que Deus prevaleça na vida deles. Então essas são as sugestões para terminar nossa semana de sexta-feira. Obrigado, Adam. Obrigado, Libânio. Tá? Se vocês esquecerem de tudo, e se alguém pular aqui para o final do vídeo, a gente só vai relembrar. Essa é a doutrina que você precisa ensinar. Na terça-feira, fortalecer seu alicerce espiritual. Tem diversas sugestões. Na quarta-feira, como receber revelação pessoal. Na quinta-feira, casamento e primogenitura, ok? E na sexta-feira, convênios, como fazer e cumprir convênios e assim permitir que Deus prevaleça. Se vocês tiverem alguma sugestões, nós precisamos diminuir este vídeo. Se vocês têm sugestões, eu acho que esse vídeo saiu menor do que a semana passada, mas gostaríamos que vocês pudessem nos enviar para que a gente pudesse melhorar e pudesse ser realmente um auxílio para você. Obrigado por tudo, confiamos em você e além de tudo aquilo que foi dito, aprenda e siga o Espírito, que é a coisa que mais importa. Deixando tudo aquilo que nós falamos no sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Um forte abraço e boa semana a todos vocês. Tchau, professores. Abraço. Não.